Então, nós estamos é, nessa temporada de, de busca, né, dessa palavra profética do mês. Nós estamos aqui entrando nessa temporada, apesar de termos já passado e estarmos um pouco além, né, já estamos no dia 13 de Sivan, ou seja, já andamos aí praticamente metade do mês e estamos ministrando a palavra profética para esse mês. Mas eu creio que isso não é uma obra mística, né? Então não leve isso como um misticismo, ou não crie, ou não faça disso uma ferramenta mística e nem esotérica cristã, né? Porque tem muitos que pegam aqui e faz o horóscopo gospel e não é isso que nós queremos. Bem, queremos só te orientar, pontuar acerca dos tempos e das estações, porque o Senhor diz que em tudo há um tempo e em todas as coisas há tempo estabelecido, determinado da parte do Senhor para a humanidade. E não só para os homens, mas também para toda uma questão que está debaixo dos céus, como diz a palavra. Né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Falamos a respeito do lado que a tribo, ou esse mês, corresponde ao último mês do lado oriente, ou seja, da estação de primavera, e do arraial que acampa do lado oriente. E oriente significa eternidade. Então, essa é uma temporada de chamar aquilo que existe na eternidade. Falamos do mês de Sivan ontem. Sivan é o terceiro mês, e como terceiro mês, ele significa a cobertura deles. Ou seja, esse é o tempo de blindarmos na cobertura e nos decretos da palavra. Por quê? Porque no terceiro mês é quando houve uma palavra específica da parte do rei que deu uma, uma me fugiu a palavra aqui, e deu um alento, que deu alento ao povo para se defender. Ou seja, a guerra aconteceria, a guerra em Esther, aconteceria no mês de Adar, no mês 12, mas no terceiro mês foi quando eles se blindaram da palavra. Irmãos, eu quero aqui que vocês entendam, e uma das coisas que ontem o Senhor falou comigo é: vocês têm que se blindar das palavras e se blindar na palavra. Se blinde das palavras e se blinde na palavra. Por quê? Porque há muitas coisas que são paralisantes na sua jornada através de palavras. E principalmente ontem, uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração são palavras de crítica. Muitos são paralisados nas palavras de crítica. Crítica não confunda o criticar com o falar mal. Eu estou dizendo agora na crítica e não no falar mal. Ah, a pessoa falou mal de mim. Não, não é isso que eu quero dizer aqui, não. Eu quero dizer na palavra de crítica. O que seria a palavra de crítica? É a palavra onde palavras que recebemos no decorrer daquilo que estamos fazendo. Eu vou citar dois exemplos que aconteceu comigo e que depois eu fui identificar. Já faz 8 anos que eu sirvo o Senhor indo para a Bolívia, que eu sirvo a nação boliviana. E já era para mim estar falando bem o espanhol, eu entendo bem, porém falo bem pouco. E há um tempo, assim, há uns tempos, na verdade, não me deu mais interesse de querer pronunciar nada, nem tentar pronunciar, e passou. E eu falo, os irmãos me entendem, eu entendo eles, então não preciso falar espanhol, falo meu português, e eles não precisam falar português, eles falam espanhol, que eu entendo. E aí eu fui descobrir, dentro desse entendimento que o Senhor me deu, que foi através de palavras de crítica. Ou seja, quando eu começava a querer falar alguma coisa, as pessoas simplesmente lançavam uma palavra de
de zombação, entre aspas. Então, não fala nada, que feio. Uau, não, não dá para entender nada que você está falando. Então, quando isso acontecia, eu parava. E eu lembro de uma vez que eu creio que, como todo brasileiro, ou todo mundo, né, que chega perto do estrangeiro, começa a enrolar a língua para tentar falar alguma coisa, é meio que natural, né? E aí eu lembro que uma vez eu tava abafando no meu espanhol, mas abafando, assim, sabe, assim, aquele espanhol fluente. E eu cheguei na rodoviária e, de repente, eu sei lá o que eu fui pedir, e eu achei que eu estava assim, fluentemente já espanhol, já me sentia boliviano, já me sentia um boliviano, e de repente o cara olhou para mim e falou assim, você é brasileiro, né? Você não fala nada em espanhol. Aquilo me travou assim, e eu nunca mais tentei. Parei ali. Parei e fui falar meu português, falar que eles me entendam ou me traduzam, e quando eles chegam no Brasil eu traduzo eles ou a gente entende eles. E isso paralisou. E aí eu comecei a ver as obras das críticas. E eu vou dizer uma coisa, e muitas vezes eu criticava também, eu zoava com as pessoas. Né? A gente chama de zoação. Ou seja, eu zoava com as pessoas. Ih, rapaz, o que é isso? Canta nada, toca nada, e vai aprender. E até que o Senhor me corrigiu nisso, porque às vezes uma palavra que você lança dentro desse momento de aprendizado, você trava uma pessoa para nunca mais ele sair dessas fortalezas, ou seja, trava essa pessoa. Então, o que eu entendi, o que o que Amã estava fazendo com Israel era travando eles nas palavras. É tipo assim, cara, vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer, não tem como se defender, vocês vão morrer, o rei está comigo, vocês vão morrer. Isso foi algo tão terrível que travou essas pessoas. O que eu entendo é que esse mês o Senhor nos está nos tirando dessas fortalezas de traumas e paralisias de palavras. Ou seja, se blinde das palavras e se blinde na palavra. Então, tem situações que nos travam em fortalezas da crítica. Então, querido, se você foi travado, se aposse da palavra do Senhor e essa palavra te fortalecerá, essa palavra te trará alento, essa palavra te trará de novo um gás para continuar a fazer algo que te travou por causa de uma crítica. Há muito tempo, também a questão da música. Eu comecei a tocar e um dia eu inventei de cantar. Meu irmão, nunca mais. Aí até hoje o pessoal fala assim, mas você... Não canto. Por quê? Porque eu estava começando, mas toda vez que eu ia fazer alguma coisa, que eu entrava, sempre tinha um que falava assim, rapaz, mas tá feio, hein? Tá feio demais, né? Ou seja, às vezes são brincadeiras que nós lançamos e essas brincadeiras nos paralisam por toda uma vida. Eu creio que muitos, queridos, começaram e nunca foram à frente em ministério por causa disso. Há uma estratégia demoníaca, e a estratégia demoníaca é paralisar e matar as crianças. Ou seja, tudo que começa na tua vida, tudo que está iniciando, tudo que está sendo gerado é mais fácil de matar do que quando essas coisas se tornam já grandes. Ou seja, é mais fácil paralisar um grande líder quando ele ainda é pequeno do que quando ele é grande. É mais fácil paralisar o ministério de alguém quando ele está começando do que quando já está avançando. Então, queridos, nós temos que começar a entender que, às vezes, as brincadeiras que fizeram conosco ou o que nós fazemos sobre as pessoas podem paralisar essas pessoas para o resto da vida. Por isso, cuidado com, às vezes, uma brincadeira ou uma palavra que você lança a respeito de algo que alguém está fazendo. Eu gosto de brincar muito, mas quando eu vejo que as pessoas estão treinando, que as pessoas estão praticando, que as pessoas estão querendo avançar em algo, mesmo que esteja
ridiculamente ridículo, a gente segura um pouquinho e deixa essas pessoas fazerem. Às vezes ela está tocando, está começando a tocar, ou está começando a cantar, ou está começando a pregar. Quantas pessoas tentaram ministrar uma palavra e na sua primeira tentativa teve uns 4, 5 irmãos que deram risada, falaram alguma coisa e esses irmãos nunca mais voltaram a ministrar. Então, irmãos, esse é o tempo que o Senhor está resgatando palavras, resgatando decretos, às vezes promessas que o Senhor tinha dado, que não se cumpriu, porque porque você passou por uma obra de paralisia. Nessa obra de paralisia faz com que você nunca chegue naquilo que Deus tem para você. Se você foi paralisado, eu quero declarar em nome de Jesus que você saia desses ambientes de paralisia e que você alcance o ambiente de misericórdia do Senhor. Amém? Então, que você possa ficar bem centrado e protegido. Por isso, eu entendi uma das palavras de Eclesiastes, que diz assim: e do açoite da língua o Senhor nos protegerá. Eu entendi essa palavra. Existe açoites, existem línguas que açoitam, existem línguas que falam. Irmãos, não é que a gente vai concordar com tudo que as pessoas falam. Amém? Não é isso. Não é que, quer dizer, que as pessoas fazem. Ah, irmão, tá lindo e maravilhoso. Não, mas a gente tem que cuidar muito com as brincadeiras que às vezes a gente faz e as críticas que lançamos, que isso pode paralisar pessoas muito gravemente. Bem, nós vamos falar hoje, e começar a falar hoje, na verdade, a respeito de exatamente da tribo, a tribo de Zebulon. Falar a respeito dessa tribo. Vamos lá. Abra a tua Bíblia. Em Gênesis 30, versículo 20. Na verdade, versículo 19, né? 19 e 20. Diz assim: e Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote. Dessa vez, permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulon. Então veja aqui. A palavra Zebulon, ele significa exaltado. E ele procede de uma palavra que significa habitação exaltada ou um lugar de honra. Então veja, querido, aqui nós podemos pegar 2 vertentes. Lia estava dizendo: agora o meu marido fica comigo. Agora ele fica comigo porque eu produzi 6 filhos, eu dei 6 filhos para ele. Agora eu ganho, agora ele fica, agora eu conquisto o coração dele, porque eu tenho sido frutífera e a minha irmã, né, não é frutífera, é estéril. Então agora eu ganhei essa guerra, agora tô top das galáxias. Então coloca o nome de Zebulon. Eu quero pegar, e sempre quando eu pego as tribos, a gente vai falar de algo ruim, ou uma influência ruim, e a bênção, ou seja, uma maldição e uma bênção. Todas as tribos, ela vem com essa característica. Há uma bênção sobre determinada e declarada, mas também há uma maldição, ou uma cilada que nós temos que entender. Então, a primeira coisa, nós vamos ver que esse mês está relacionado aos dotes, aos presentes. Há um excelente presente, a recompensa, a honra que o Senhor quer fazer,
há lugares altos que o Senhor quer nos estabelecer, há lugares de vitória, há heranças que o Senhor quer nos restituir, há coisas que o Senhor quer nos dar. Por isso, irmãos, esse é o mês onde o Senhor começa a financiar projetos. Pega essa palavra que eu tenho comigo, esse ano veio muito forte comigo isso, desde do mês passado, eu tenho falado dos resgates da economia, e uma das palavras que o Senhor trouxe é: o Senhor financiaria projetos. O Senhor sempre financia projetos, desde que esses projetos estejam centrados em uma realidade dele. Ele ama financiar projetos. O Senhor não financia sonhos, o Senhor financia projetos. E quando olhamos para Zebulon, Zebulon ele fala de dote. Zebulon ele fala de uma recompensa. A palavra dote, ele tem uma expressão de retribuir algo. O que é um dote? O dote é o pagamento por algo. Quando uma filha ia se casar, então o noivo ele vinha e resgatava, ou seja, pagava o dote. Aquilo que o pai fez, todos os trabalhos e custos que o pai teve com aquela mulher, agora esse noivo que iria casar com ela, que esse homem que estava tomando agora como marido, não é só chegar e falar assim: olha, gostei muito da tua filha, que top, agora ela é minha. Não, peraí, não é assim não. Né? E o que eu gastei com ela toda a vida, né? Ou seja, vamos lá, ela tem 20 anos, 30 anos, mas peraí, eu gastei tudo isso e você está vindo aqui levando embora? Dote. Isso é o dote, ou seja, o pagamento por por todas as despesas, né? O pagamento por tudo aquilo que foi dado. Eu gastei, e aí você vem, toma e leva embora, e agora pronto, é assim? Há um dote. O que eu vejo que esse é um tempo onde o Senhor paga os dotes. Como assim paga os dotes? Gente, o que é Pentecoste? Pentecoste é o mês do noivado. Se nós pararmos para pensar em Páscoa, é quando o noivo se apresenta, o marido, ele se torna o noivo qualificado. Em Páscoa, Jesus se torna o homem exemplar, qualificado para se apresentar diante de Deus. Lembre-se, Jesus é Deus, mas agora Jesus se torna o homem qualificado. Ele é Deus qualificado, mas agora ele se torna o homem qualificado. Ele se torna o ser humano 100% qualificado para representar a raça humana. Depois, agora, ele vem em Pentecoste com o selo do noivado. Então, ele se apresenta como marido qualificado. Em Pentecoste, ele passa agora a pagar o dote, e é interessante que ele paga a dívida e diz: agora eu vou para a casa do meu pai, eu vou fazer morada, eu vou construir a nossa casa, eu vou construir e edificar, e eu volto para buscar vocês. Ou seja, é a expressão certa do casamento. Então, o marido se apresenta, né? O homem se apresenta, depois ele vem e ele vem e faz, ou seja, faz o noivado. O noivado é: ó, eu estou aqui selando o meu compromisso com você, eu vou preparar as coisas e eu volto para casar. Entendeu? E aí a gente vai ver, então, a festa de tabernáculo, que é a festa do casamento. Então, todo ano nós temos essa representação do marido, ou seja, do homem que se apresenta, do noivado que ele estabelece e do casamento que vai ser concretizado em tabernáculos. Então, Páscoa é o apresentar do varão perfeito, ou seja, ele se entrega como sacrifício perfeito. Pentecoste, ele faz o noivado e paga o dote. E em Pentecoste, ou em tabernáculos, Pentecoste ele paga o dote, e em tabernáculos ele vem para casar, ou seja, resgatar a noiva, resgatar e tomar como marido, como esposa, né? E se tornar o marido. Então, quando nós olhamos Pentecoste, o terceiro mês é o mês do dote, é o mês do selado noivado, é o mês da aliança de noivado.
É quando o Senhor toma a nação como povo. E é quando o Senhor também toma a igreja como sua. Nos dois momentos de tomada foi em Pentecoste. Quando o Senhor fixa a aliança com Israel e quando o Senhor fixa a aliança com a igreja. Aconteceu em Pentecoste. Então, Pentecoste é o tempo que o Senhor fixa e paga o dote. Sabe o que eu entendo profeticamente? Esse é o tempo onde os teus projetos se tornam os projetos do Senhor. Esse é o tempo onde aquilo que realmente o Senhor fez com que fosse um sonho teu se torna um sonho dele. E esse sonho dele passa agora a ser financiado por ele. Irmãos, preste atenção. Nenhum sonho vai ser realizado se continuar sendo sonho. Sonhos são sonhos. Não significa que serão cumpridos. Aí eu tenho um sonho. Sabe onde é o lugar que tem mais sonho? Chama Sumi. É o cemitério, né? O cemitério é o lugar onde tem mais sonho. Ali onde some tudo. Por quê? Quantos sonhos foram enterrados naquele lugar? Quantos sonhos estão ali? Quantas pessoas que tinham grandes sonhos e ficaram naquele lugar? Irmãos, eu escuto várias vezes falar da vida de José. José era o sonhador. Não, José não era sonhador. José era um arquiteto. José, na verdade, era um projetista. O cara tinha projetos, não sonhos. José tinha projetos bem executáveis. O que fez José ser José foi que ele simplesmente deu um projeto para Faraó de como vencer a crise. Ele tinha um projeto bem elaborado. Porque quando ele interpreta o sonho e ele diz assim, é, ele diz assim, esse sonho representa 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Pronto. Mas ele não termina aí. Ele diz, agora pega um homem que vai fazer assim, 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 que vai administrar assim, que vai pegar isso, que vai fazer aquilo e tal, tal, tal. Ou seja, dá todo o projeto de como proceder a Faraó. E Faraó olha e fala, cara, não tem ninguém que tenha essa sabedoria. Não tem ninguém que possa executar esse projeto se não for você. Então, o que faz José ser José não foi o sonho, é a interpretação do sonho que ele teve. O que fez José ser José, na verdade, foi o projeto que ele elaborou. Então, irmãos, preste atenção. Eu sei que tudo começa como um sonho, mas o grande problema é que muitos de vocês nunca tiraram os sonhos de ser sonhos e nunca transformaram esses sonhos em projetos. Porque sonhos é uma imaginação. Olha, eu tenho sonho de ser alguém, eu tenho sonho de ser um pastor, eu tenho sonho de ser um líder, eu tenho sonho de ser um ministro, eu tenho sonho de ser um político, eu tenho sonho de ser um médico, eu tenho sonho de ser um empresário, eu tenho sonho de ter uma família. Sonho. Agora, como você vai gerar esse sonho? Você acha que isso vai acontecer do dia para a noite? Você acha que você simplesmente vai acordar e essas coisas vão estar feitas na sua vida? Não. Todo sonho tem que se tornar um projeto. Tudo bem, eu tenho um sonho de ser um profissional, tá? Qual é o primeiro passo que você tem que dar? Quando eu falo o primeiro passo, então esse sonho se tornou um projeto. Peraí, é um projeto agora. Eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Ou seja, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Todas as coisas que não se tornam um projeto nunca se tornarão uma realidade. Sempre ficará em sonhos. Sempre, sempre, sempre. Então, qual é o problema hoje do cristão e do crente? É que nós sonhamos muito alto, porém projetamos muito baixo. Somos péssimos em projetos. Por que que a onda, eu não estou dizendo, querido, preste atenção, não estou dando crítica aqui, mas por que que a onda coach se alastrou nessa geração? Porque simplesmente o ser humano, ele parou de não projetar mais. O ser humano, ele é mestre em sonhar, porém péssimo em projetar.
Então, está vindo uma geração de pessoas dizendo, olha, deixa eu te ensinar. Isso você torna nisso, você pensa nisso, você projeta assim, ou seja, coloque tudo isso que está na tua cabeça em projetos executáveis. Por isso, uma das palavras que você vai muito escutar nessa geração é vencer a procrastinação. Parar de matar tempo, de colocar o teu tempo a ser um tempo produtivo, ou seja, parar de matar tempo e ser produtivo. Por quê? Pare de simplesmente sonhar e faça isso se tornar uma realidade com projetos. Amém? Então, esse é o mês onde todos os projetos ganham o dote, ganham financiamento. Todos os projetos, ele começa a ter um investidor. Por isso a gente fala que no mês de Zebulon é o mês do comércio. Eu entendo que esse mês é quando a sala do tesouro, eu vou dizer mais ou menos isso, aqueles que trabalham em banco, aqueles que vivem do sistema financeiro, eu creio que sim, Nalva, é o tempo dos investimentos. Sabe o que é interessante? É que essa temporada é a temporada que parece que aqueles que trabalham, aqueles que trabalham com financiamento sabem que existe temporada onde tem mais, como que eu posso dizer, onde tem mais dinheiro. Existem temporadas no ano aonde parece que é mais liberado recursos financeiros para investimentos, para financiamentos, para coisas. Então, assim, há tempo aonde existe mais dinheiro rodando, circulando para investimento. O que eu entendo profeticamente é que esse é o mês aonde o Senhor ele abre o seu bom tesouro para investir em projetos. Esse é o mês onde ele está comprando projetos. Quem já viu aquele programa Os Tubarões, né? Que a pessoa vai ali e apresenta o seu projeto a fim de conseguir financiadores desse projeto. Ou seja, essa é a temporada onde o Senhor está chamando para projetos. Olha, eu quero investir em projetos, mas deixa eu te perguntar, você tem projetos? Você tem projetos ou você tem sonhos? Essa é a palavra que eu deixo para você. Amanhã nós vamos trabalhar uma outra linha, mas eu quero deixar hoje isso para você. Você tem projetos ou você tem sonhos? Esse é o mês que o Senhor vai financiar projetos. Esse é o mês que o Senhor paga dote em projetos. Amém? Eu quero declarar que todos os sonhos se tornam projetos. Que você tenha sabedoria de projetar e não só de sonhar. Que o Senhor te dê projetos executáveis e que venha recursos do céu para financiar esses projetos. Que o Eterno te abençoe de uma maneira potente. Fiquem com Deus.